Acho que como luz e sombra, que são a essência da fotografia, como vida e morte, como todos os pares dicotômicos, né, pelos quais a gente costuma instrumentalizar para compreender a nossa realidade, eles só existem na relação dinâmica e dialética do jogo dos sentidos, né? Então, eu queria começar concordando com todo mundo e percebendo que realmente parece ser um consenso, que a questão da concisão da linguagem é uma das coisas mais admiráveis do filme, né? É um filme que consegue ser completamente tocante, profundo, com uma máxima economia de elementos. Eu acho que esse é o grande mérito de qualquer artista, de qualquer trabalho, de qualquer obra artística, né? Conseguir ser rico e simples ao mesmo tempo. Eu sei o quanto isso é difícil, porque como artista também trabalho com essa necessidade de às vezes fazer cortes, muitos cortes, até chegar naquele material que seria o material mais essencial, mais importante, que deve ser visto, mostrado, permanecer. E eu sei o quanto esse processo de edição às vezes é doloroso, porque a gente tem apegos, né? Muitos apegos, claro. Mas como é importante cortar, como é importante rasgar, como é importante descartar, como é importante deletar. E isso é tão importante quanto criar, né? Faz parte do mesmo processo. E eu acho que o filme faz isso com uma mestria realmente admirável, volto a dizer, para uma jovem cineasta. É interessante pensar como que essa simplicidade da linguagem já espelha a simplicidade do próprio tema abordado, que é a vida das pessoas simples, pessoas muito simples, numa vila praticamente esquecida do interior, que nem é geograficamente localizado no filme, né? A gente não sabe bem onde eles se encontram, né? É só dito que é Vale do Paraíba, quer dizer, é sugerido que é Vale do Paraíba a partir da história dos filhos mortos no Rio Paraíba do Sul. Ah, sim. E também pelo trem abandonado, pelo vagão abandonado do trem, onde a gente vê uma inscrição, Barra do Piraí, eu acho, né? Sim, tem uma localização, mas isso não é o mais importante. Porque, na verdade, aquela vila, ela poderia estar, de certo modo, em qualquer lugar do mundo, né? E fala dessa vida simples, dessa vida que também, como o processo de construção da linguagem cinematográfica, parece ter passado por um processo de redução ao mínimo necessário à sobrevivência. Acordar, fazer alguma coisa, rezar, comer, conversar, conviver, dormir. 11 pessoas na vila interagem todos os dias do mesmo modo. E isso também remete ao tempo cíclico do mito, ao tempo da repetição, ao tempo do eterno retorno. O filme, a narrativa, os acontecimentos das cenas, eles vão sendo construídos pelas pequenas variações, pelos pequenos deslocamentos inseridos em cada repetição, contra um pano de fundo que se repete, incluindo diálogos, gestos, ações, movimentos. A gente tem pequenas variações. E a cinematografia, a fotografia do filme acompanha alguns deslocamentos dos olhares. A gente vê a mesma cena, às vezes de um ponto de vista ou com um enquadramento ligeiramente distinto. Isso é muito interessante, porque você vai entrando naquela realidade, que é uma realidade onde quase nada acontece, e você vai entrando dentro de uma profundidade do espírito do filme, né? Da atmosfera daquela vida. Você vai entrando naquela vida, né? Você vai fazendo parte daquele cotidiano de algum modo. Como eu acho que a gente vai se sentindo a cada nova repetição com pequena variação. Até que uma coisa diferente, um pouco mais diferente, acontece para perturbar essa calmaria da cidade, que é a chegada improvável de uma fotógrafa jovem
munida de câmera digital no ombro, câmera pinhole lata no outro, caminhando pelo trilho do trem e chega nessa vila. Nessa hora eu me lembrei um pouco de Derrida, quando ele fala que só o impossível acontece. Aquela ideia de que o que estiver dentro da lógica da previsibilidade sequer pode ser considerado um acontecimento. O acontecimento de verdade é aquele que transforma. Essa menina chega como um acontecimento na vida daquelas pessoas para transformá-las. E para se transformar também, naturalmente, porque nenhum processo é de mão única. E a partir daí a gente vai ver um belo encontro de gerações, de diferentes formas de ver o mundo, de diferentes valores, de diferentes culturas, de diferentes tempos, né? É aí que começa a se encenar esse jogo da dupla temporalidade dessas vidas que estão muito apegadas ao passado, às memórias do passado, e se esqueceram de viver o presente de algum modo. Essa menina traz a memória, traz uma certa vida que pulsa mais no presente, né? No entanto, ela também se sente meio de outro tempo, e a busca que a leva ali certamente é consequência dessa inquietude dela, dessa incapacidade de se conformar, talvez, ao batistaca, à cidade, ao tempo vertiginoso da cidade grande, né? De onde ela escapa para ir perambular pelo interior, onde ela encontra essa vila. São muitas as questões que envolvem a fotografia e o filme, quer dizer, que estão nessa interseção entre fotografia e cinema, né, e que o cinema coloca. Assim, eu acho que aqui, naturalmente, eu vou falar de algumas coisas que me chamaram mais atenção, e depois, quando a gente abrir para o bate-papo, acho que a gente pode tentar entrar em algumas questões com mais profundidade, mas o que ficou na minha cabeça, assim, por exemplo, a presença do trilho do trem, no caso, um trilho por onde já não passam mais trens, um trilho abandonado, mas isso remonta, não sei se é uma referência sua, Júlia, você pode dizer depois, a própria origem do cinema, né? A familiaridade do cinema, do olhar em movimento, com essa experiência do passageiro que se encontra dentro do veículo, podendo ver o mundo, uma experiência moderna mesmo, né? E esse olhar que se desloca, esse olhar que já pode se movimentar a uma velocidade acima da sua capacidade física de corpo humano, né? Tem uma experiência visual própria desse tempo, né? Dessa possibilidade. E na origem do cinema, ainda no final do século XIX, foram muito comuns, foi muito comum, virou um gênero mesmo de filme, o que ficou conhecido como Phantom Ride, ou panorama, que era uma sequência, um plano de sequência, em que a câmera era colocada no vagão, amarrada, em geral o operador se amarrava junto para ficar, né, na manivela ali, e se filmava as passagens, se filmava os caminhos, as curvas da estrada, as paisagens passando rapidamente, as cidades por onde se passava, os túneis, né? Esse tipo de filme fez parte de todos os catálogos dos primeiros produtores, né? Eu sei que pode parecer acessória essa referência, mas assim, acho que está no imaginário, né? E é um trilho que já não existe mais. De algum modo, o cinema que ela faz também é um cinema contrapelo. Você usou essa expressão, achei interessante. É um cinema de contracorrente, né? É o cinema do trilho abandonado, é o cinema do trilho que já não... do trem que já não circula mais, né? Sobre a fotógrafa viajante também tem
eu tenho reminiscências dessa história, assim, da relação da fotografia com a viagem. Desde que a fotografia foi inventada, ela foi apropriada pelos aventureiros que circulavam pela Europa, pela Ásia, quer dizer, que transitavam entre Europa e Ásia, e China e América para produzir e trazer de volta para a Europa imagens dos lugares distantes, né? Imagens das paisagens, dos grandes ícones da civilização, por exemplo, né, Egito, as pirâmides, Atenas, a Acrópole, os grandes monumentos das civilizações antigas e os tipos exóticos também dos povos que para o europeu eram estranhos. Foi a fotografia que permitiu que essas imagens começassem a circular por onde havia comércio e indústria para produzir reproduções dessas mesmas imagens, ou seja, no primeiro momento Europa, né? Essas imagens começaram a circular, criando um novo imaginário moderno mesmo, né? Uma nova moeda de troca, um novo produto, um produto simbólico, um produto imagem. E virou um hábito comum as pessoas colecionarem fotografias desses lugares e de pessoas também que elas nunca tinham visto, mas que representavam como que uma enciclopédia dos tipos humanos, das diferentes etnias. Naturalmente que esse primeiro olhar era um olhar para o exótico, era um olhar para o estranho, era um olhar que via o outro pela primeira vez, naturalmente com estranhamento. Mas também começam aí muitas das revisões e das reconstruções dos olhares que deram na antropologia moderna, dos questionamentos, né, do eurocentrismo, dos valores eurocêntricos, dos valores mais racistas na abordagem desses povos. Então eu acho que dá para a gente fazer uma metáfora, naturalmente, que é a minha viagem. Eu acho que, né, pode ou não, Júlia, querer compartilhar esse tipo de elucubração, mas assim, entre uma experiência histórica coletiva, que é esse encontro de civilizações, esse estranhamento, esse choque intercultural, e a experiência dessas personagens, né, da menina jovem da cidade que chega numa vila do interior e lá conhece pessoas e lá tem oportunidade de perceber e pensar e experimentar coisas que ela nunca tinha pensado.